Aqui, Marcelino, mais uma grande partida e com essa torcida fica mais fácil, né? Cara, agradecer primeiramente a Deus, é muito gratificante você jogar com a torcida como essa, que incentiva a todo momento. Então nada menos que a gente fazer o gol, né, fazer 2 gols, sair com a vitória e deixar todo mundo feliz, isso é que importa. Tá certo, agradecendo ao Marcelino. Agora é o seguinte, o Paysandu pode esperar o seu caixão, eu vou fechar. É, meu amigo, é te contar o negócio. Doutor Henrique Custódio por aqui. Doutor Henrique, felicidade total. Esse time vai brigar pelo acesso, né? Com certeza, o Clube do Remo, com a vida desse novo técnico, realmente nós melhoramos muito. O Clube do Remo tem uma performance muito boa. E o Clube do Remo nunca tinha vencido, quebramos o tabu. E o Atlético Paranaense hoje perdeu aqui dentro da nossa casa, dentro do Bairão. Comemorando vitória do Clube do Remo diante do Atlético. O Clube do Remo venceu a 3ª partida seguida no Campeonato Brasileiro da Série B. Cola no G4. E olha, primeira vitória do Clube do Remo em cima do Atlético da história, tá? Da centenária história das duas equipes, é a primeira vez que o Clube do Remo vence o Atlético Paranaense. Agora, os dois estão empatados em pontos, 48 pontos cada um. O Clube do Remo vai namorando o G4. Tá dizendo, qualquer dia eu tô aí, qualquer dia eu tô chegando. E a partir de agora a gente vai repetir. O Guto, boa noite para você, me chamo antes da Rádio Liberal, parabéns pela vitória. 3ª vitória seguida do Remo na Série B. Pela primeira vez, o Remo consegue uma sequência de 3 jogos, 3 vitórias na competição, uma sequência que era muito cobrada. Quando você chegou na sua coletiva de apresentação, você disse que a primeira coisa que você tentaria mudar no Remo, que você queria que mudasse no Remo, era a atitude dos jogadores. E essa atitude a gente vê claramente nos últimos 3 jogos que ela mudou e mudou muito de fato. Eu queria que você, se pudesse traduzir, né, ou explicar, né, como você fez para que essa atitude mudasse totalmente. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre como você ganhou o jogo hoje. Porque a gente viu uma manutenção do time quando todos esperavam a volta do Pedro Rocha, de repente, um meio de campo mais marcador, sem um Panagiotti, e você mantém um time que jogou lá. E eu queria que você explicasse também onde você acha que ganhou o jogo de hoje. Obrigado, viu? Bom, quanto à questão da mudança de atitude, mudança de comportamento, a gente não tinha qualquer grupo aqui. A gente tinha um grupo que já tinha sido campeão estadual, já tinha conquistado um acesso ano passado. E peças importantes, lideranças importantes dentro desse grupo. Um grupo que começou a acostumar a ganhar. E que de repente estava perdendo para si mesmo, não sei se desmotivando, mas perdendo confiança e tal. E é só mostrar quem eles são. Os guerreiros que eles são, porque é o tipo daquela coisa. Não adianta você querer fazer o que naquele momento não é para você fazer, ou não dá para você fazer. Você tem que pegar o que você tem de melhor e botar em prática. E o espírito, porque esse time sempre foi, eu via jogar o ano passado na Série C, os jogos que eu vi finais ali, a torcida empurrando o time numa guerra, numa luta. E é isso, cara, é isso, resgatou isso. Hoje eu falei de novo aqui no final. Se seguir com esse espírito e melhorando a cada jogo, tem muitas chances de alcançar o objetivo. Só alcançou essas 3 vitórias por causa disso. A vitória tem pouco ainda do nosso trabalho. Tem muito da entrega deles, tem muito da qualidade deles. Eles são os grandes responsáveis. Olha como cada jogador saiu de campo hoje. Olha o quanto eles se doaram, eles foram no limite. E foram profissionais pra caramba, porque ninguém quis ficar no campo
se a condição não era de auxílio. Ele cedeu a oportunidade para o companheiro. E os companheiros que entraram tentando fazer sempre o melhor. O jogo passado nós ganhamos com a entrada do pessoal do banco. E esse jogo, a entrada do pessoal do banco fez sustentar o resultado. Isso que é o mais importante, ter grupo. Hoje entraram alguns jogadores que na minha mão não tinham jogado ainda. O jogo passado entraram também, no primeiro jogo também, e daqui a pouco vira, e daqui a pouco eles vão entrar como titular. Para chegar a alguma coisa, nós não podemos ter 11. Nós temos que ter um grupo, e um grupo forte, e um grupo querendo, todo mundo com o mesmo objetivo. O objetivo do Remo na frente do objetivo pessoal. O objetivo pessoal vai ser alcançado se doando para alcançar o objetivo do Remo. Não é uma equipe, é uma equipe. Esse é o objetivo do Remo. Quanto à questão do jogo de hoje, a gente estudou bastante o time dos caras. Bastante. Os auxiliares, os nossos auxiliares, com a participação de todos do staff ali, análise, e a gente foi montando estratégia, estudando. A gente tinha alguns pontos bastante importantes que a gente tinha que ter uma atenção maior, de jogadores que individualmente desequilibravam, e graças a Deus a gente conseguiu desequilibrar. É difícil não escapar, mas sempre teve uma situação que a gente conseguiu sanar. Só o lance do gol deles, que aí não teve jeito, né? Mas nós tivemos força para conseguir fazer 2 gols e ainda conseguir um pênalti, né? Infelizmente não foi convertido, paciência. Esse jogador já nos deu muitas vitórias e vai continuar nos dando. Então, passou, é um jogo que ele está voltando, tenho certeza que ele não saiu satisfeito e vai trabalhar para no próximo estar mais confiante para bater e fazer. Tenho certeza disso. Em relação ao jogo, a gente precisava inibir o jogo inicial deles e tirar a condição deles de jogar por dentro. Em determinado momento do primeiro tempo, que a gente abriu um pouquinho o meio, eles começaram a entrar. E no segundo tempo nós caímos um pouco na marcação. A frente foi cansando, e aí eles começaram a ganhar volume de jogo. Até porque a entrada dos 2 meninos deu muito mais mobilidade e força, né? Aí quando a gente começa a mudar também, a gente reequilibra o jogo. Então, para ver da importância de todos. Nós perdemos alguns jogadores, Deus queira que não seja uma lesão grave, mas saíram desgastados, um bateu a cabeça, enfim. Mas o mais importante é que quem entrou deu conta e nós saímos com essa vitória importante aí. 9 pontos importantes? Sim. Mas não adianta nada parar por aqui. Faltam 7 jogos, nós temos que seguir a nossa luta, né? Agora tem um campeonato à parte, é um outro campeonato, mas que é muito importante para esse campeonato nosso. Então vamos trabalhar para conseguir 2 objetivos. O objetivo do campeonato Repar e o objetivo de ganhar esse Repar para a gente seguir forte para alcançar o objetivo principal, que é o acesso. E Guto, eu já observei que você usa também a neurolinguística, né, com os atletas e tal, né? Você chegou aqui dizendo, gravei, eu não vim aqui para, você não quer que o time dê espetáculo, mas que vença os jogos, né? Você falou também jogar com uma torcida dessa, quem não quer jogar, né? Saber se a torcida está ajudando nesse processo de mudança, os jogadores que se reanimaram, que a gente percebe com a mudança da comissão técnica. Eu não estou dizendo que quem estava aqui que não é um bom treinador, não estou falando isso, mas sempre quando se muda, né, Guto, há um ânimo no elenco, a gente percebe isso neste elenco do Clube do Remo. No jogo de hoje, eu quero até te parabenizar. O segundo tempo começou, o Remo sentiu, perdeu muito espaço. E a gente que acompanha jogos do Clube do Remo, a gente percebe logo.
Eu percebi, Guto, até falei na transmissão que eu faço a ponta de gol do Clube do Remo, eu disse o grego, o Panagiotti. Isso, Panagiotti, eu senti que ele cansou, ele parou. E você imediatamente fez as mudanças. No momento que você fez as mudanças, o Remo foi para frente e conquistou logo o segundo gol. Aí os torcedores até perguntam para mim, que é chato, o técnico Guto, qual mistério que ele tem, que ele mudou esse time, os mesmos atletas. E me fala desse jogo na hora que estava ganhando espaço, você bloqueou com as mudanças que tem feito sempre e tem dado certo, hein, Guto? Parabéns pela vitória, tá, Guto? Obrigado, mas o parabéns, né? Não é para o Guto, é o que eu falo sempre. O parabéns é principalmente para os atletas. Eles são os grandes responsáveis. Nós estamos aqui só para auxiliá-los, né? Os grandes responsáveis por tudo que está se conquistando, por essas 3 vitórias, é o grupo de atletas. Eles é que merecem ser exaltados. Em relação ao jogo, né? O que eu mudei ali em relação à mudança da equipe como um todo ou a mudança na partida? Na partida, ok. Em determinado momento, além da gente, como eu falei, né? Os 2 jogadores de frente, eles já não estavam tendo a força, e o Diego também, que o Diego vinha dando uma consistência e articulação muito boa, mas na fase defensiva também já não estava. E ele tinha substituído o lateral esquerdo, ele tinha tirado um volante e botado um meia, o que fez com que a saída deles fosse mais rápida, porque a gente não estava pressionando. Se a gente está dando espaço, o que nós temos que fazer? Tirar o espaço. Como nós tiramos o espaço? Com as trocas, botando mais força na equipe, mais gás, mais força de deslocamento para chegar mais rápido no fechamento do espaço, para ser mais agressivo na marcação. A partir da hora que nós tivemos mais força e mais agressividade na marcação, nós reequilibramos o jogo. O primeiro tempo, nós tivemos um destaque e um comando de parte do primeiro tempo, principalmente por marcar muito intenso, muito forte, mas jogar também intenso, jogar forte, né? E até nós temos coisas que a gente vai trabalhando para melhorar e temos condição de melhorar. Mas o primeiro tempo, acho que dos 3 jogos, esse, por incrível que pareça, é o jogo de maior nível e o jogo que o Remo teve mais equilibrado e jogando, começou a jogar futebol de uma maneira mais equilibrada, mais posicional, os jogadores não saindo tanto do lugar. Eu acho que até em termos de erros de passe, por exemplo, contra o Operário nós erramos bastante passe. Hoje eu acho que diminuiu bastante o nível de erro de passe, principalmente os passes diagonais ali no meio, né? Ou talvez tenha perdido posse de bola no 1 contra 1, tal, que aí é duelo, né? Mas erros de passe na proposição do jogo, acho que a gente teve menos do que os outros jogos. Nós conseguimos jogar mais, né? Então, as mudanças, taticamente, praticamente, a gente não alterou. A gente alterou no terço final, porque a gente tinha perdido várias peças, o grupo bastante desgastado, e aí o que nós fizemos? Nós tivemos que baixar a linha de 5, não mais ficar na linha de 4, baixar na linha de 5, fazer um 5-4-1, na verdade um 5-3-2, com o Natan e o João indo para cima dos 2 zagueiros, a linha de trás equilibrando e a linha de 5 rodando, né? E eu acho que mesmo quando a gente deu um pouquinho de espaço, a área ficou controlada, né? Eles cruzando, eles têm de muito tempo as bolas
em quina de área, o cruzamento é sempre quina de área, ou eles cabeceiam direto, ou eles cabeceiam ajeitando para trás. E são bolas muito difíceis, porque eles têm uma precisão nesse tipo de bola. Tanto é que eles criaram algumas dificuldades para a gente ali, né? E a gente sabia, a gente treinou para isso, né? Mas eu acho que a aplicação tática do grupo foi espetacular e o que se conseguiu principalmente por causa disso. Não se consegue fazer nada se eles, primeiro, não acreditam, e segundo, não entregam. E eles fizeram tudo isso. Boa noite, Guto. Parabéns pela vitória. Smith Riage, do canal Chaves Remista. Você falou que estudou muito o Atlético Paranaense com a sua comissão técnica. E a gente viu o Remo hoje muito ativo com o jogo pelas laterais, inclusive fazendo triangulações, utilizando os volantes, o lateral e os pontas. E o Atlético Paranaense tem uns defeitos, um dos grandes defeitos da equipe comandada pelo Odair, que é o jogo aéreo. Tomou gol assim contra o Atlético Goianiense e hoje tomou 2 gols também de jogada aérea. Queria que você falasse sobre essa estratégia, estudando os defeitos do Atlético Paranaense e emendando com isso. O Remo costuma vencer partidas antes do Círio de Nazaré. É uma coisa muito forte, uma ligação muito forte do Remo com a Nossa Senhora de Nazaré. Inclusive hoje a gente viu o Klaus entrando em campo com a imagem dela. Eu não sei a tua religião, queria que você comentasse sobre... Muito bem. Queria que você comentasse sobre a importância da fé nesse teu trabalho, numa semana tão especial para os paraenses, para os remistas, e claro que você falasse também sobre o teu trabalho hoje, taticamente, contra o Atlético Paranaense. Obrigado. A única diferença, né, que é onde eu fui criado, Nossa Senhora é uma só, mas em cada lugar tem um título, né? Dentro dos salesianos é Nossa Senhora Auxiliadora, né? Eu fui criado dentro dos salesianos, devo muito da minha educação primeiro aos meus pais e depois aos salesianos. Muito do que eu sou, eu devo a eles. Então, eu acho que a religião, independente de qual, né? Eu acho que o grande lance da fé primeiro, o próprio nome diz, fé, acreditar, e o segundo, amar, né? Eu acho que o amor é que engloba tudo, e a fé tem muito disso, né? De poder amar, de acreditar em algo melhor, mas tudo está envolvido nisso aí. Quando não existe amor, aí as coisas começam a degringolar, né? Então, a todos um bom Círio, né? Não sei se é assim que se fala, né? E eu vou assistir um pouquinho, né? Porque infelizmente tem o Repá, infelizmente não, felizmente, né? Mas nós temos que trabalhar para ele, e aí a gente não vai ter oportunidade de estar vendo na prática. Mas de repente diz que tem a procissão de ida no sábado à noite, né? E vamos acompanhar, né? E vamos com tudo nos preparar para o Repá também. Falta alguma coisa? Então, você simula situações e organiza posicionamento, né? Você trabalha várias situações de como você fazer abordagem conforme o espaço que a bola chega, né? Eu falei aqui sobre rodalinha, sobre a subida de pressão, né? Como a gente vai pressionar, você vai pressionar com 2, vai pressionar com 3, enfim, vai pressionar com 4. Então você treina a sincronia disso. Você bota um time para fazer mais ou menos o que o adversário faz e organiza o como você quer. E aí repete, e aí eles vão pegando a manha. A diferença é que quando você está jogando muito, esse tempo fica pequenininho, fica encurtado. E você não tem como trabalhar no ritmo do jogo. Então você diminui a velocidade também, diminui os espaços. Então fica no conhecimento de como se movimentar, mas não na precisão do time da jogada.
Só que você só assimila repetindo. Então, o simples fato de saber como movimentar e aonde movimentar já é um grande avanço. E com o tempo a gente vai ganhando forma. Um trabalho, uma equipe consistente não se constrói da noite para o dia, né? Por mais qualidade que tenha. Mas também, se você não trabalhar um pouquinho, se você não tem tempo, doses homeopáticas, né? Um pouquinho por dia. Se você tem mais tempo, aí você coloca um pouquinho mais de trabalho. Boa noite, Guto. Jorge do canal Meu Poderoso Leão, parabéns pela terceira vitória seguida. E aproveitando esse gancho que você sempre fala, né, a respeito do mérito ser todo dos atletas, mas não tem como a gente também não deixar de dar esse mérito também para você, porque assim, a gente vê os mesmos atletas que antes não desempenhavam, por N motivos, e que depois da tua chegada começaram a desempenhar. E a questão não é simplesmente o atleta em si, é também a organização deles dentro de campo. Isso tudo também mudou. Hoje a gente viu, por exemplo, uma linha de ataque que brigou demais do início ao fim do jogo. Uma linha de ataque que no primeiro tempo fazia uma pressão tão alta que o Atlético Paranaense não tinha saída, ele tinha que dar chutão lá de trás, né? Então a gente vê, por exemplo, um Diego Hernandes, que antes estava jogando mais centralizado e que depois que você chegou, colocou ele na ponta, ele está arrebentando. A gente vê um Nico que tem muita entrega, assim como o João Pedro, mas a gente também tem aí a volta do cara que é o nosso diferencial, que é o Pedro Rocha. E aí, querendo ou não, cria também, né, uma dúvida sadia aí na tua cabeça em relação a isso, a como organizar. Eu queria entender exatamente essa situação, com a volta do Pedro Rocha, como reorganizar essa equipe. Tu pensas, por exemplo, em manter uma linha de 4 lá na frente, com 2 atacantes mais centralizados e 2 pontas mais abertos, fazendo recomposição de meio, ou na tua cabeça ainda fica nos 3 atacantes, e aí sai ou o Nico, ou sai o Diego, e aí entra o Pedro Rocha, ou continua os 2 e o Pedro Rocha vai para o segundo tempo? Como é que tá isso aí para ti agora? Não, cara, vamos pensar jogo a jogo. Vamos pensar jogo a jogo. Se eu começar a falar o que eu vou fazer, o que eu gosto de fazer, eu já estou dando dica pro Márcio lá. E eu não vou fazer isso não. Ele já vai... Ele não, né? Respeito ao Márcio, mas isso é normal. Vai botar um monte de câmera aqui em cima, mostrando tudo que a gente tem, né? Paciência, uai. Faz parte do jogo, né? E a gente tem que passar por tudo isso. Então, eu acho que tudo ao seu tempo, tem sempre um porquê, e um porquê muito forte, e um porquê que quando a gente toma uma decisão, a gente não toma a esmo, não toma porque A é mais bonito e B é mais feio, não. A gente toma a decisão sempre visando a melhor equipe dentro do que vai acontecer no jogo e o momento do atleta. Então, tudo passa, por exemplo, eu não posso ter um cara, por exemplo, que fica 2 meses no departamento médico, não é o caso do Pedro, né? Mas um exemplo, 2 meses ele vem, treina 3 dias e como ele era o titular, o cara, ele já entra direto. Não dá. Para a gente poder jogar esse futebol que nós estamos jogando, as características dos jogadores, elas têm que se complementar. Então nós temos que ter um time forte que preencha bem os espaços e que na hora que tem a bola também se conecte. E aí você vai pondo as peças para poder encaixar da melhor maneira o jogo da equipe e essa sincronia conseguir o que vem conseguindo.